Paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de estudo bíblico da Palavra de Deus, canal José Carlos Maciel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal. Hoje, um breve estudo da Palavra de Deus que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 14 ao 16. Provérbio, capítulo 4, versículo 14 ao 16. Quero aqui agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal José Carlos Maciel. Você muito obrigado por estar aqui junto comigo. Continue curtindo nosso vídeo, comentando, para que o YouTube continue recomendando o nosso canal cada vez mais. Quero agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal, dizer a você muito obrigado. Para mim é um prazer ter você aqui junto conosco. Curta os vídeos, comente, e se estiver gostando do conteúdo, se for possível, indique esse canal para mais alguém. Quero também agradecer a você que não é inscrito no canal, mas tem assistido nosso vídeo. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. Amém? Provérbio capítulo 4, versículo 14 ao 16, diz assim para nós: Não entre na vereda dos ímpios, nem ande pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passe de largo. Pois não dorme se não fizerem mal. Foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém, tá vendo? Eles não conseguem dormir se não fizer o mal. E ele não tem sono se não fizerem alguém tropeçar. Tá vendo? Este é o caminho dos ímpios. Né? Nós não devemos entrar por este caminho. Né? Porque quem entra por esse caminho, ele só tem o desejo de fazer o mal às outras pessoas. O tema do nosso breve estudo é a importância do discernimento e escolha sábia na vida cristã. Né? Nossa introdução vai dizer assim: em Provérbio capítulo 4, versículo 14 ao 16, neste texto somos convidados a considerar a importância de discernir o caminho que escolhemos seguir e a necessidade de cultivar uma vida de retidão diante do Senhor. A sabedoria divina nos guiará em meio aos desafios e tentações que enfrentamos diariamente, tá vendo? Por isso temos que buscar, né, a sabedoria divina, não a sabedoria do homem, não a sabedoria terrena, mas a sabedoria divina. Nosso primeiro ponto vai dizer assim: o chamado a discernimento. Provérbio capítulo 4, verso 14. Né? Ele diz: não entre na vereda dos ímpios, nem ande pelo caminho dos maus. Né? Não devemos andar por esse caminho. O texto nos alerta para não entrar na vereda dos ímpios. A vereda dos ímpios representa o caminho da desobediência e da rebelião contra Deus. Tá vendo? Isso é o que representa, né, a vereda dos ímpios. O caminho da desobediência e da rebelião contra Deus. É um chamado para discernirmos entre o que é justo e o que é pecaminoso. Devemos evitar seguir os passos daqueles que se afastam da vontade do Senhor. É porque tem pessoas que muitas vezes querem dar ouvido, né, àqueles que se afastaram do caminho do Senhor, achando que da forma que eles estão vivendo é a forma correta. Sem direção, sem orientação, fazendo da vida o que ele bem entender. E muitos se enveredam por esse caminho achando que é o caminho correto. Mas não é. É o caminho do erro. Isso que ele diz. Né? E nós devemos buscar o que? A sabedoria, ser guiado pela sabedoria divina. Né? É um chamado para o discernimento entre o que é justo e o que é pecaminoso. E devemos evitar seguir os passos daqueles que se afastam da vontade de Deus. Então, aqueles que estão longe da vontade de Deus, nós não devemos seguir os passos dele. Pelo contrário, nós devemos tentar trazer ele de volta para o caminho certo. Não se enveredar no mesmo caminho que ele. Segundo, a demonstração a evitar o mal. Provérbios capítulo 4, verso 15. Que diz aí, olha: evita-o, não passe por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Tá vendo? Se desviar do caminho mau e passar de largo. A palavra nos instrui a não andar no caminho dos maus. O caminho dos maus é marcado pela injustiça, pela crueldade e pela ausência de temor a Deus. Tá vendo? O caminho dos maus é isso. É um caminho da injustiça, da crueldade e pela ausência do temor a Deus. Devemos ser vigilantes e conscientes dos perigos que esse caminho nos apresenta. A busca pela santidade e pela retidão deve ser constante em nossa jornada espiritual. É isso que devemos buscar. Né? A busca pela santidade e pela retidão deve ser constante em nossa jornada espiritual. Né? Porque aqueles que andam pelo caminho mau, ele não vai querer viver em santidade. Ele não vai querer viver em retidão. Ele só vai querer andar fazendo coisas más. Terceiro, a importância da decisão sábia.
Provérbios, capítulo 14, verso 16. Pois não dorme se não fizerem o mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém, né? Porque o intuito deles é o quê? Fazer o mal às outras pessoas. E ele não dorme enquanto não conseguirem fazer isso. Deles foge até o quê? O sono. Eles ficam sem sono enquanto não fazem que alguém tropece. Aí diz assim, o versículo nos adverte que eles não dormem se não fizerem mal. Foge-lhe o sono se não fizerem tropeçar alguém. Aqueles que se entregam ao mal estão constantemente conspirando contra o justo e tramando o mal. Porque aquele que vive fazendo coisas más, o que ele vai querer fazer é estar sempre o quê? Maquinando e tramando contra o justo. Ele não sossega enquanto não fizer algo contra o justo. No entanto, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus encontram paz e segurança em sua comunhão com Ele. Devemos estar atentos às escolhas que fazemos, pois elas têm consequências tanto para nós quanto para aqueles ao nosso redor. Porque quem vai se enveredar pelo caminho do mal, ele não vai estar somente prejudicando a ele, vai prejudicar até aqueles que estão em sua volta. Então, tem que estar o quê? Vigilante, atento. Jesus mesmo disse, vigiai e orai, né? E nossos dias são maus. E se a gente começar a se enveredar pelo caminho do mal, o que é que vai dar nisso? Não vai levar a gente a nada, vai dar tudo errado na nossa vida. E até aqueles que estão em nossa volta também vão ser prejudicados. Para concluir, ele diz assim, à luz de Provérbios capítulo 4, versículo 14 a 16, somos chamados a viver uma vida de discernimento e sabedoria diante de Deus. Devemos estar atentos aos caminhos que escolhemos e buscar a orientação divina em todas as nossas decisões. Que possamos confiar no Senhor em todos os momentos e seguir o caminho da retidão, sabendo que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, que a palavra de Deus nos guie em cada passo que dermos, para que possamos viver uma vida que o honre em tudo que fazemos. Amém? É isso que nós devemos fazer, né? Que a nossa vida, né? Que a palavra de Deus nos guie em cada passo nosso. E que a nossa vida possa ser para honrar ao Senhor em tudo. Em tudo que nós estivermos fazendo, nossa vida possa estar honrando a Ele. E evitar o caminho dos ímpios. O caminho daqueles que só vivem, né, preocupados em fazer o mal, em prejudicar as outras pessoas. Mas que nós possamos procurar fazer sempre o bem, até contra aqueles que querem mal, né, o nosso mal, mas que nós possamos fazer sempre o bem a todos. E o nome de Cristo seja honrado. Amém?